Jai, mulheres maravilhosas! Você já ouviu aquela frase? Você não tem mais idade para isso? Ou muitas vezes você voltou a atenção para você e pensou, puxa, eu não tenho mais idade para certas coisas. A gente também se auto-julga e às vezes esse julgamento com a gente mesma, esse julgamento que você tem aí com você mesma, ele é muito pesado e acaba impossibilitando você de se voltar para si e de começar essa jornada de autoconhecimento. Então, se você quer saber como, de que maneira começar agora essa jornada de autoconhecimento, esse despertamento de quem você é, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50+, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Quando você compreende que não existe momento certo, não existe um momento certo para as coisas acontecerem, existem momentos. Agora, é você que torna esses momentos certos. Conseguiu perceber a diferença? Não existe momento certo para algo acontecer. Existem momentos, mas é você que torna um momento assertivo e certo para a sua necessidade. Se você não está inscrita nesse canal, já se inscreva, clica nas notificações, porque às sextas-feiras, como nos outros dias, a gente sempre tem conteúdo interessante, mas nas sextas-feiras eu sempre trago uma abordagem de assuntos mais ligados à dimensão da espiritualidade. Já que dentro do meu método eu abordo as 4 dimensões principais, eu não poderia de olhar para essa dimensão, porque essa dimensão ela me retrata muito dentro do meu trabalho. E eu penso que se eu não trouxer para você esse conteúdo que fala de espiritualidade, eu estou negligenciando talvez a melhor parte para você, e isso é uma coisa que eu não quero fazer. Eu não vou gerar karma negativo para mim nessa vida por conta de não te ofertar esse tipo de conteúdo aqui nesse canal. Então nós vamos olhar hoje para essa possibilidade de se iniciar uma jornada de autoconhecimento independente da idade que você tenha. Eu sempre lembro uma frase, né, que uma vez inclusive eu presenciei uma mulher mais velha e alguém dizendo para ela, né, para você já era. Aquilo foi muito marcante para mim, foi muito impactante. Ouvir aquela situação, foi uma situação corriqueira, eu estava num lugar, numa festa, e eu ouvi alguém comentando isso, para você já era. E já era no sentido porque a pessoa já estava mais velha, ela não poderia iniciar um relacionamento com uma outra pessoa, porque a competição ia ser desleal, né? Como se isso fosse verdade. E por que eu trago isso dentro dessa reflexão hoje, dentro desse vídeo? Porque o processo de autoconhecimento, ele vai trazer para você, como também traz para mim, mais segurança naquilo que eu sou. E eu desejo muito que você tenha essa segurança naquilo que você é. Não naquilo que você gostaria de ser em relação a qualquer pessoa. E isso é muito importante nesse processo de despertar. Porque você não tem que corresponder à expectativa do outro. Você tem que ser leal àquilo que você é. Então, se você está com 50, 50+, 60, 70, 80, não importa onde você esteja. Aí você vai dizer para mim, mas Rô, como que é esse processo de autoconhecimento? Como que eu começo a fazer isso? Você está fazendo isso agora, ouvindo esse vídeo, e você pode, inclusive, compartilhar esse vídeo com outras mulheres que precisam também se conhecer. Mas eu quero falar de quando a gente não se conhece. Quando a gente não se conhece, sabe, tem aquele ditado que a gente vai aonde a banda toca, aonde o vento sopra. Essa é a pessoa que não se conhece. Essa é a mulher que não se conhece. Ela vai fazendo as coisas e vai se adaptando sempre às situações que surgem, e num determinado momento ela se vê em sofrimento. Ela se vê sozinha, ela se vê abandonada, ela se vê deixada de lado, ela se vê não tendo realizado um sonho, ela se vê não estando atuando na área profissional que ela gostaria, porque ela só ficou
atendendo externamente. Essa é a mulher que não se conhece. Outra mulher que não se conhece é a mulher que sempre se incapacita. É aquela mulher que ela nunca está boa o suficiente. Nunca tá bom e nunca vai estar bom mesmo. Nada vai estar bom, nunca vai estar bom. As coisas sempre podem melhorar, mas ela só olha para aquilo que não está bom. Ela não consegue entender que dentro do processo está havendo uma melhora. Então essa é uma mulher que também não se conhece. Mas tem tantas outras, né? Tem a mulher que segue os ditames, por exemplo, dessa beleza plastificada. E eu quero dizer para você, nada contra. Todas nós, eu sempre gosto de fortalecer bem esse pensamento, nós somos livres para fazer as escolhas que nós quisermos fazer, certo? Mas quando você faz certas escolhas para ficar de acordo com um padrão e para que você seja aceita dentro daquele mundo, sem considerar se isso realmente é o que você quer, está faltando autoconhecimento. Porque se você não sabe o que você quer, geralmente você vai estar fazendo aquilo que você não quer. Então essa mulher que não se conhece, ela não vê oportunidade num desafio. Ela não enxerga ainda que dentro de uma situação difícil existe uma oportunidade. E eu vou trazer uma historinha para ilustrar isso. 2 sapos caem dentro de uma vasilha com leite. E eles começam a nadar, porque o leite é muito escorregadio, né? E o sapo que desiste, né, depois de ter nadado um pouco, ele desiste e ele morre afogado dentro desse leite. Mas o sapo que não desistiu, ele deu braçadas e pernadas constantes e foi, e de repente aquele leite foi ficando mais grosso, virou uma manteiga e esse sapinho pulou para fora. A mulher que não se conhece, ela se debate, mas ela desiste facilmente. E aí eu vou abrir um parênteses para falar. Mulher, você deve desistir de tudo aquilo que te violenta. Não fique em situações onde você é violentada e desrespeitada. E eu vou dizer mais amplamente, nenhuma pessoa deve ser violentada e desrespeitada, nenhuma criatura humana, nenhum ser, nem a planta, nem o animal. Porque quando nós entendemos, né, o processo do autoconhecimento é um processo que começa em nós, por isso que é auto. Eu não posso fazer outra pessoa se conhecer. Eu não tenho esse poder em relação a você que está me assistindo. Mas tudo que eu estou falando aqui agora pode tocar o teu coração, a tua alma no nível profundo, que possa fazer você refletir ao ponto de gerar uma mudança. Mas isso é porque você escolheu, porque você quis, ou porque você quer fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Então, nesse processo de autoconhecimento, nós vamos levantando algumas questões e agora eu vou trazer um pouco dessa filosofia dentro das 4 dimensões, as bases, os nossos valores. E o codificador do yoga, Patanjali, ele vai dizer que nós temos alguns obstáculos dentro do nosso processo de evolução. Um desses obstáculos é a ignorância. É muitas vezes ignorar certos processos na vida, por exemplo. O primeiro ato ignorante é achar que tem uma idade certa para isso começar. Não tem idade certa. Eu posso começar agora. Eu posso começar um exercício de levantar a minha própria vida. Sabe uma coisa muito interessante que você pode fazer? Uma linha do tempo, uma linha cronológica. De 0 a 5 anos, o que eu lembro desse período? O que aconteceu comigo ali? Teve traumas? Não teve? Dos 5 aos 10.
Pode ser de 10 anos, de 0 até 10 anos, uma década. O que eu vivi ali? E dos 10 aos 20? Fatos. Na medida em que você vai levantando esses fatos, você começa a perceber que certas situações podem ter sido situações limitantes na sua vida. Isso é um outro formato. Então, na medida em que eu me conheço, então dentro do conhecimento, do autoconhecimento, que é uma norma, não tem como, esse valor é inerente à nossa jornada, não tem como. Cresce quem se conhece, quem se autoconhece. Então a gente vai descobrindo que a gente é ignorante de muitas coisas, a gente ignora a nossa realidade. A nossa realidade é espiritual. E tudo mais que me cerca, todo esse corpo, tudo isso é efêmero, tudo isso vai ficar. Então quando eu vou fazendo esse exercício de autoconhecimento, eu passo a sofrer menos. Porque há uma coisa eterna em mim, há algo em mim que é imortal, há algo em mim que não morre. Isso é um grande passo no autoconhecimento. Porque eu conquisto as coisas, tudo que eu ganho nesse mundo é legítimo. Eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero estudar, eu quero proporcionar uma coisa boa para alguém que eu amo, eu quero que alguém proporcione também uma coisa boa para mim. Isso é natural, eu quero ganhar um presente, eu quero presentear. Então tudo que está no mundo é legítimo, a gente deve viver segundo os costumes da época. Eu não quero ir lá para trás, eu quero viver o momento presente, porque hoje nós temos e dispomos, por exemplo, de tanta coisa maravilhosa. Olha essa tecnologia, você pode me ver por conta disso. Então tudo isso é autoconhecimento, quando eu passo a enxergar tudo que eu posso desfrutar, mas sem me prender. Eu não sou, as coisas me servem. O mundo, eu aproveito tudo que tem no mundo com respeito, honrando cada coisa. Então, então o primeiro item é isso, esse estado de ignorância, de desconhecimento. Agora, a segunda parte é o egoísmo. E isso é um fator dentro do processo de autoconhecimento muito importante. E ontem, muito recentemente, eu falava com uma aluna e ela dizia para mim, o mais difícil é quando a gente não reconhece o erro. Porque quando a mente está muito tumultuada, você não consegue perceber que cometeu um erro. Mas quando a gente se acalma, por isso que é importante fazer as meditações, respirar, porque no momento em que essa poeira baixa, a gente começa a ter um feedback, começa a passar um filme na nossa cabeça, começa a passar um filme aí na sua cabeça, de coisas que tipo, você pensa, puxa, eu errei, eu não devia ter falado tal coisa, eu fui muito brusca, fui muito áspera, eu enfiei os pés pelas mãos, percebe? Então, esse reconhecimento é uma forma de nós combatermos o egoísmo que existe em nós, de reconhecer que a gente comete erros, de pedir desculpas, de voltar atrás, de recomeçar. Quando a gente é muito duro com a gente mesmo, a gente não se dá a oportunidade do recomeço. E a vida é feita de recomeços, do dia que a gente nasce ao dia que a gente vai abandonar esse corpo físico. Sempre terão recomeços, não existe algo pronto e acabado, não existe. E não existe não fazer e não existe impossibilidades. Então, esses dois elementos, eles já são elementos suficientes para você fazer uma grande revisitada na tua vida. E talvez repensar algumas situações onde realmente você possa voltar atrás, se perdoar, porque isso traz leveza para a tua alma. A falta de perdão deixa a sua alma pesada, mas daí você pode escrever aí no chat, mas como que eu vou perdoar tal situação tão difícil, tão complexa? Perdoar não é esquecer, mas é se soltar daquele cenário. Quando eu perdoo, eu me solto daquele cenário, eu me solto daquele episódio. Isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Porque a gente também precisa entender, dentro do autoconhecimento, que nós também temos limites. Então, iniciar a jornada do autoconhecimento também é dizer para o outro assim, olha, fulano, fulana,
eu consigo ir até aqui, daqui para lá eu não consigo, é demais para mim. Eu não quero mais me violentar. Isso é um ato de autorrespeito, é um grande autoconhecimento. Dizer não. E certamente, não vou dizer certamente, mas provavelmente a maturidade, ela traz um pouco isso para as mulheres. A gente começa a dizer não, porque talvez a vida que está atrás das costas foi uma vida de muita negação de si mesmo, de muito sim para os outros e muito não para si mesma, certo? Então, nesse autoconhecimento, eu consigo me perceber assim, com limitações, com algumas ignorâncias, com egoísmo. E aí eu olho para o outro e também percebo assim, puxa, o outro também sofre da mesma coisa que eu sofro. Isso é uma parte muito bonita do autoconhecimento. Porque quando você olha para você mesma e admite que aí também tem fraquezas, teve erros, pode ter outros erros, aí você olha para o outro e você também é mais empática, porque você também vê que o outro também erra, também comete erros, também desliza em algumas coisas, não é certo o tempo todo, não é perfeito o tempo todo, mas acima de tudo, por mais estranho e diferente que o outro seja de você, por mais estranhas ao teu olhar que as opções do outro possam te parecer, porque isso sempre é a nossa ótica, a minha ótica, porque para o outro pode estar tudo certo. Então, por mais contrário que o outro seja em relação a você, as suas escolhas, o teu modo de vida, você vai olhar para o outro e você vai lembrar o quê? Que existe algo dentro dele que é imortal. Que ele não é o que ele aparenta ser. Que o que ele é igual, nós somos, não é igual, nós somos muito semelhantes do ponto de vista da nossa essência, porque nós partimos da mesma fonte criadora. Então, se a gente parte da mesma fonte criadora, nós somos todos parentes, nós somos irmãos de jornada, certo? Então, isso é muito bonito no processo de autoconhecimento, porque isso aumenta o nosso nível de tolerância. Tolerância é o que é plausível. E posicionamento sem violência diante daquilo que eu quero mudar, certo? E por fim, dentro desse autoconhecimento, o que a gente percebe? Quando eu olho para mim nesse nível, eu percebo em mim a divindade. Jesus diz, vós sois deuses. Eu sou Deus, mas não o Deus. Essa partícula divina, ela está vibrando dentro de mim, como vibra dentro de você, como vibra dentro de qualquer criatura, todos. Então, hoje você vai fazer uma linha do tempo. Não precisa fazer toda a sua linha do tempo. O exercício vai ser, pegue uma folha de papel, um lápis, uma caneta e escreva a linha do tempo. Você vai separar em blocos de 10 anos e vai escrever ali quais foram os fatos mais duros da sua vida, desafiadores, mas em cada década elenque 2 situações que foram muito felizes na tua vida. Quando você concluir, você vai fazer esse mudra, que é o mudra do acolhimento, colocar as mãos assim no peito e vai lembrar desses momentos felizes na vida. E vai se imaginar sorrindo, gargalhando. Vai trazer um sorriso nos teus cantinhos da boca. E vai imaginar um grande sorriso no peito. E mais, você vai visualizar esse sorriso em todas as células do teu corpo, imaginando que todo o teu corpo, que todas as tuas células estão num grande coro de sorrisos. Me conta nos comentários como que você vai ficar depois. Vou recapitular. Separe a sua vida em décadas. Mencione ali, busque alguma coisa que pode ter sido traumático, mas para cada década selecione pelo menos 2 episódios felizes, situações que você viveu. Se você não conseguir achar em cada década, capricha, vai lembrando de situações que foram muito felizes. Achou as situações felizes? Mãos para o coração, respirando profundo,
voltando para aquelas situações, relembrando aquele fluxo de energia feliz e saudável, sentindo a alegria, expressando um sorriso no cantinho da boca, imaginando um grande sorriso no peito, sorrisos em todas as células felizes e se curando, porque o autoconhecimento não tem idade para começar e a gente não tem fim para esse processo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aí nesse canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, porque ele possa mudar a vida de uma amiga sua que está precisando, talvez, ouvir um pouquinho dessas palavras. Namastê!